Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Vamos acompanhar aqui esse pós-jogo compilado de notícias que eu separei aqui. Porque o Palmeiras venceu ontem o Sport Cristal por 2-0, gol do Flaco Lopes e do Sousa. E com esse resultado o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo F na Libertadores. Antes de tudo, peço humildemente que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e bora pra notícia. Então vamos ver o que a mídia tá falando do Verdão. Deixa o like pra tá fortalecendo, se inscreva, ative o sininho das notificações. Mas agora, bora pro vídeo. Gostava que me dissesse quem é a equipa que joga bem e de forma consistente. É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Se você me disser quem é, prometo que eu vou, mesmo tendo pouquinho tempo, vou assistir a 4 ou 5 jogos, os últimos 4 ou 5 jogos, para ver como é que essa equipa está a jogar. E desafio aqui vocês que são da mídia, olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. A nossa direção não quis falar, mas eu falo. Nós pedimos para adiar o jogo do Red Bull Bragantino e da Copa e foi-nos negado. E reconheço que às vezes vamos jogar mal, com este vamos jogar muitas vezes mal. As narrativas, já disse, a mim engana-me quem eu quero. Eu espero que os torcedores do Palmeiras sejam inteligentes o suficiente para perceber isso. Sim, não vamos jogar sempre bem neste contexto, mas uma coisa nós somos quando estamos cansados, física e sobretudo mentalmente, jogar sob pressão de ter que ganhar, jogar de 2 em 2 dias, não dormir, viajar, fazer 6 horas de viagem com 2 dias apenas de recuperação. Vi jogar aqui contra o Sporting Cristal, que era o líder do grupo, sabendo que ganhando hoje podia passar à frente, e a nossa equipa dá aqui uma resposta de equipa consistente, de equipa competitiva, de equipa madura, de equipa bem treinada. Tenho os mesmos direitos de criticar como qualquer brasileiro. Tenho 5 anos de Brasil, 5. Para os inteligentes do futebol, o futebol é dividido em 6 partes. O Palmeiras não é bom em nada. Palmeiras não é bom em nada, mas é competente em todas elas. Flaco Lopes hoje... É o jogador que eu mais dou na cabeça. Ainda hoje, quando vinha ali ter comigo, fez-me assim. E eu fiz-lhe assim, mas com outro dedo. Porque ele sabe o que eu cobro dele. Ele, se quiser fazer golos, agora do resto, ele tem tudo. Tudo, ainda não é, mas tem tudo para ser um centroavante de top mundial, mas no Palmeiras. Eles sabem que comigo eles vão saber a verdade. Os torcedores amam vocês. Ninguém precisa de cobrar, eu cobro muito dos jogadores. Agora eu não posso criar frangos e querer comer picanha. Eu não posso criar um calendário deste jeito e querer uma equipa dinâmica, intensa, pressionar a campo todo. Né? Toda a gente quando vê o Paris Saint-Germain e vê o Bayern de Munique, ei, que espetáculo de jogo. Tragam aqueles treinadores para aqui, tragam aquela grama para aqui, tragam aqueles jogadores para aqui e criem as mesmas condições para jogar com aquela intensidade. A mim já me chamaram de tudo. Já me chamaram português de merda, vai embora. Já me chamaram retranqueiro. Já disseram que a minha equipa não tinha repertório nenhum, que jogava sempre da mesma maneira, que jogávamos 3 zagueiros, que só lança bolas longas, que só faz gol de bola parada, que não joga nada. 13 finais, honrosos segundos lugares, livros escritos para quem quiser aprender, se quiser aprender. Potenciar jogadores, valorizar o futebol, valorizar o Palmeiras, resultados desportivos, resultados financeiros, consistência nos processos. Factos, isto são factos. Muito bem, e há cerca de uma hora... Eu gostei muito. E uma bela Parabéns para edição. quem fez essa edição. Parabéns ao editor, hein? Hoje a gente o não Luiz. teve... Hoje, Foi o Luiz. Então, parabéns ao Luiz. Parabéns ao Luiz. Hoje Luiz é gosta aquele dia dessa que a coisa de gente Palmeiras, lamenta que a entrevista não tenha sido ao vivo Nossa, depois uma do pena, jogo. uma pena. Porque hoje Mas ele tava naqueles dias e- teve um grande componente de perseguição de novo ao Palmeiras, etc. e tal. Claro, Isso claro. foi maçante, mas muita coisa interessante, muita coisa legal. Não entrou aí. Quando ele falou sobre o Flaco Lopes, as cobranças, as críticas e todo o estímulo que ele passa ao Flaco desde que esse jogador chegou ao Palmeiras, a gente não tem muito tempo para treinar, porque joga, né, e só recupera e joga e recupera e joga. Eu encho o WhatsApp deles de vídeos e ele fala pro Flaco, é aqui que você tem que entrar, é aqui que você tem que esperar a bola, eu não quero você aqui, eu quero você aqui. E hoje foi isso que ele repetiu pro Flaco Lopes
na saída do campo ao final do jogo. E durante o campo com o dedo do meio. Você sabe que quando eu vi que ele tinha respondido, antes de ver o contexto da pergunta e da resposta, eu até achei que ele tivesse, talvez, disfarçando em relação ao gesto. Ao gesto. Que ele não tivesse feito esse gesto pro Flaco e tal. Mas fica muito claro que foi isso mesmo. E ele fez. Porque ele fala, quer dizer, ele mesmo que já deixa claro, sem nem ser perguntado a respeito disso, já traz no tema. Se o árbitro tivesse visto, podia ser expulso, inclusive. Mesmo que tenha sido feito para o Flaco. Exatamente. Agora, há cerca de 1h e 13 minutos, o Pedro Ivo Almeida publicou uma matéria no nosso site, no espn.com.br, porque o Abel falou aí sobre a questão do pedido de adiamento de jogo, antecipação de jogo, né, ter sido negado para o Palmeiras. E aí, claro, ele não falou isso, mas subjetivamente, ali por baixo dos panos, você entende, mas olha, teve aquele jogo do Flamengo com o Fluminense que a coisa... foi aceita, aí o Palmeiras também se manifestou, falando de um jogo, que o próprio Mirassol tinha pedido para adiar um jogo. Vamos entender, ô Pedro, porque é o seguinte, o que tem de verdade nessa história? Porque uma coisa é você falar que quer adiar, ou que quer adiantar o jogo, outra coisa é você formalizar o pedido, ir lá, dar ok, carimbo, eu quero, e a CBF negar. Nem todo mundo está certo, nem todo mundo está errado. Deixa eu tentar explicar. E sim, o Palmeiras o Abel não falou explicitamente, como não falou o caso inteiro explicitamente, mas o Palmeiras internamente se refere à situação do Flamengo, onde o Flamengo pede adiamento de jogos e é atendido, e onde o Palmeiras pede e não teria sido atendido. A CBF esclarece que o Palmeiras em nenhum momento formalizou um pedido. Em sua defesa, o Palmeiras também fala que quando você entende que não vai ter o pedido Não formalizou? aceito, não, vou explicar. Tá. O Palmeiras não formalizou o pedido. Porque eu tinha entendido que havia formalizado. O Palmeiras entende que, ao mesmo tempo, quando você faz uma consulta, o Palmeiras diz que fez ao diretor de competições da CBF, o Júlio Avelar, quando ele entendeu que esse pedido não seria atendido, que não fazia nem sentido formalizar. Tem uma janela aqui do jogo do Jacuipense até o jogo de hoje, são 4 períodos de descansos. 3 dias de Jacuipense para Bragantino, 3 dias de Bragantino para Cerro, 3 dias de Cerro para Santos, 3 dias de Santos para Sport Cristal. O Palmeiras queria que em pelo menos uma dessas janelas o descanso fosse de 4 dias. Então, por isso, ele queria que antecipasse o jogo da Jacuipense. Exatamente esse jogo, porque é mais fácil. Sim, Copa do Brasil. Dá para mexer com os outros. De 23 para 22 de abril. E foi, a CBF fez uma consulta informal, como todos os clubes podem fazer, tem uma linha direta com o diretor de competições, e eles receberam uma informação até que o jogo estava confirmado oficialmente para o dia 23 por uma questão do detentor de direito de transmissão. A Amazon Prime Video tinha marcado essa janela de transmissão do Palmeiras para o dia 23. Então a CBF não teria como puxar, é uma prerrogativa, são muitas variáveis, dentro dessa variável não tinha como mudar. Não mudando no dia 23, só poderia jogar contra o Red Bull Bragantino no dia 26. Só poderia jogar contra o Cerro, que não muda, porque é uma hierarquia, a prioridade da janela da Conmebol do dia 29. Só poderia jogar com o Santos no sábado, porque tinha que jogar hoje na terça. Então, esse pedido especificamente é o que o Abel se refere. E a CBF fala, não foi uma decisão nossa, foi uma questão de direito de transmissão, que naquele momento do Flamengo a detentora poderia fazer o encaixe, e nesse momento a detentora não poderia, e não houve pedido negado, não houve, sabe, essa formalização. Não houve o pedido. Só para explicar, houve a consulta, não haveria troca, mas também para contextualizar. Antes do jogo da Jacuipense, o Palmeiras descansou 4 dias. Depois do jogo de hoje, o Palmeiras descansa 5 para a partida contra o Remo. Então, só para também não parecer que só tem janelas de 3 dias. Então, para explicar aqui que o Abel se teria o pedido negado, o Abel disse de onde ali, ele seria prejudicado e outros seriam beneficiados. É que o calendário pode resolver o campeonato, a temporada. Foi o que ele falou. Ele fala que todo mundo não vai jogar bem o tempo inteiro porque tá ruim para todo mundo. Ele tem razão e a em muita cobrança coisa que ele disse. Ela precisa levar isso em conta. Sim. É que o calendário é difícil para todos. Eu não sei se está sendo mais difícil para o Palmeiras para os outros. Eu tenho que olhar para todos os outros para poder formar uma opinião. O que eu salientei que ele disse de importante é que, mais uma vez, ele fez críticas ao calendário, ficou claro isso, né? E ele tem absoluta razão. Desde o primeiro dia que ele está aqui, ele fala sobre o calendário. Sim. E ele não só tem absoluta razão quando ele reclama, e ele fala como técnico do Palmeiras, muitas vezes com um tom de perseguição. Mas é óbvio que 2 dias de descanso, 3 dias de descanso, times que têm mais descanso do que os outros, tudo isso influencia. E muitas vezes o calendário é injusto com determinadas equipes, especialmente aquelas que jogam mais, né? Mas ele tem absoluta razão quando ele relaciona o calendário à qualidade do espetáculo.
Total. E eu já falei isso aqui diversas vezes. Não vai chegar no Abel, ele não vai saber, também não importa. Mas ele foi criticado por ter ousado, como estrangeiro, colocar o dedo em certas feridas do futebol brasileiro. No primeiro ano dele, logo depois de ganhar a Libertadores. Logo no primeiro ano dele, depois que ele ganhou a Libertadores, ele foi criticado por aquele ex-presidente da CBF afastado do cargo por assédio. Esse cidadão fez uma piada com o Abel, como se um estrangeiro não pudesse criticar o nosso futebol, como se fosse necessário ser brasileiro para ter esse direito. E hoje ele falou, eu estou aqui há 5 anos, eu tenho tanto direito quanto qualquer brasileiro para fazer as críticas que eu achar que eu tenho que fazer. Sempre teve. E até citou o exemplo do Liedson, jogador brasileiro que foi jogar em Portugal. E defendeu a seleção portuguesa. O Liedson, depois de 5 anos em Portugal, jogava na seleção. Então eu posso falar o que eu quiser aqui. E ele pode mesmo, e que, em relação a esse assunto específico, calendário, defeitos do futebol no Brasil, não só em relação ao Palmeiras, que o Abel continue falando. Eu concordo totalmente com ele, só acho que esse primeiro pessoal que ele tem que tratar isso é com a presidente do clube que assina o calendário. Ele deve tratar, concordo. E eu entendo ela assinar, tá? Eu não estou criticando porque as coisas ficam inviáveis e você precisa essa conta demanda um desprendimento que eu nunca vi ninguém apresentando de fato, que é topar menos jogos, topar receber menos, topar sentar para conversar em alto nível. Menos por um tempo, né? Porque depois o menos vai valer mais. Vou jogar o estadual com o time reserva, preparar o time. Mas ninguém quer abdicar, seja por 1 ano, 2, ninguém quer abdicar disso. Hoje, entrando um pouquinho no jogo, que o tempo é curto, que temporada do Flaco Lopes, hein? É impressionante. Pelo amor de Deus, hein? Esse tá na Copa, né? Olha, ainda tem um... a disputa, enfim, existe uma disputa ali, mas eu acho, hoje, se eu tivesse que apostar, eu diria aquele, porque ele tem sido convocado sempre. O nível de atuações dele continua sendo muito alto, né? Hoje ele contou, inclusive, com uma atuação também boa do Arias para servi-lo ali, né? Que o Arias não vinha jogando bem, acho que desde que ficou suspenso naquele jogo contra o Corinthians, não vinha conseguindo criar muito, né? E hoje criou. Não foi um bom começo de jogo do Palmeiras, o Sporting Cristal era até melhor na primeira metade do primeiro tempo. Parada técnica fez diferença. Exatamente. De novo, né? Já houve outros momentos em que isso aconteceu e a partir dali o Palmeiras foi bastante superior, criou várias chances, mas é engraçado, né? Porque a gente fala muito de um Palmeiras em que se discute a qualidade, a quantidade de volume ofensivo e tal, mas é sempre um time que perde muitas chances. Mesmo nos jogos em que a gente elogia o adversário, como foi o caso contra o Santos, por exemplo. Que a gente falou, o Santos jogou bem, fez uma bela partida, em vários momentos o Santos foi melhor e perdeu as suas chances, mas o Palmeiras também perde uma série de oportunidades. E acho que hoje, assim, deu a sorte, aliás, não é sorte, né? Mas contou de novo com o Carlos Miguel fazendo defesas importantes como essa daí, já para a reta final do jogo, porque é aquela história, né? É um momento do jogo que se sai o gol, por mais que o Palmeiras tivesse sido melhor e criado muito mais, se sai o gol ali, de repente você vai sofrer um pouquinho na reta final. Mas dessa vez, pelo menos, o Palmeiras vencia por 2-0 e não por 1, né? Que é o que muitas vezes acabou custando caro. Na verdade, muitas vezes não, né? Uma vez acabou custando caro no último jogo da Libertadores. Essa coisa de abrir uma vantagem de 1-0 e se fechar. Nas outras não custou caro porque o gol não saiu, mas o Palmeiras também foi muito pressionado. Hoje ele faz o 2-0 e aí eu entendo. Por tudo que o Abel falou, pelo que o André falou do calendário aqui, não adianta, cara, achar que todo mundo vai jogar no mais alto nível o tempo todo. Ninguém faz isso. Então, tem razão sobre o Bayern. Aquele trecho é muito bom, cara, que ele fala, que ele faz a comparação com o futebol europeu, mas também no momento em que ele pega os outros times brasileiros, porque é isso, a gente fica aqui, passa 3 semanas elogiando o Flamengo e depois é óbvio que o Flamengo não vai conseguir, nem o Flamengo, que tem um elenco realmente, né, com 2 times no mais alto nível, consegue manter o nível de atuação o tempo todo, porque os caras são submetidos a esse calendário. Então, eu acho que normal mesmo, normal que ninguém jogue no seu melhor nível o tempo todo, que você tenha altos e baixos, mas também é verdade aquilo que ele falou sobre, cara, você pode não gostar, o Palmeiras pode não ser brilhante em nenhuma das fases do jogo, mas ele é muito competente em todas elas. E é por isso que ele está sempre brigando por todos os títulos. O Palmeiras tem 3 vitórias e um empate em 4 jogos da Libertadores. Sim, é líder do grupo. 2 vitórias, 2 empates, né?
São 2 vitórias e 2 empates. 2 O empates. Sport Cristal tinha vencido seus 2 outros jogos como mandante. E empatou com o Barranquilla. O empate da estreia que estava fora da conta. Isso, exatamente. Para fechar aqui, tem um minutinho, Berner, mas rapidamente, esse é um assunto que a gente pode trazer em outros programas. A cobrança em cima do Abel, desse Palmeiras, pelo que esse Palmeiras já rendeu com o Abel ou pelo que o Flamengo rende em comparação com o que o Palmeiras rende? Pelo que o Flamengo rende, às vezes, o Flamengo não rende sempre também. Os 2 últimos jogos já dizem que não tem, né? E porque o Palmeiras gastou cerca de R$1 bilhão em contratações. E porque quando o Flamengo rende, o Flamengo joga um futebol mais bonito que o do Palmeiras. Provavelmente, se o Palmeiras tivesse vencido a final da Libertadores, as cobranças teriam sido outras. Jogo decidido no limite, com o Flamengo sendo superior. E aí, passando a ser a primeira equipe 4 vezes campeã da América do nosso país. E acho também que o Abel tem uma coisa que é pessoal dele, e aí não é uma crítica, ser humano, normal. Ele valoriza muito mais as críticas do que os elogios. Não é a única pessoa do mundo que faz isso. Mas para deixar para outro debate, mas quando o Palmeiras não rende, ele é mais competitivo. Quando o Palmeiras... Não rende. Porque o debate sobre a impressão que eu tenho é a história do teto, que a gente sempre fala. A impressão é que eu tenho que o Abel usa entrevista para 2 coisas. Uma, para gerar situações que podem ajudar o Palmeiras a ganhar. Como ele sempre fala. Ou, às vezes, que ele fica engolindo coisas, parece que ele fica olhando as coisas ruins semanas, até que chega uma hora que ele descarrega e desabafa tudo. E é bom lembrar que ele está suspenso no Campeonato Brasileiro, então ele tem dado menos coletivo. Então ele usa as da Libertadores para desabafar. Nenhuma pessoa que passou no mundo, passou sem muitas críticas, nem as que fizeram as melhores coisas. O Abel não vai escapar disso. Hoje o Flaco joga na seleção argentina, né? Tem sido convocado com frequência e há a possibilidade real de ele estar na Copa do Mundo, que começa daqui um mês, né? E essa cobrança do Abel Ferreira para com o Flaco, não precisa ser com o dedo do meio, essa cobrança tem dado resultado porque ele se transformou nos principais jogadores do time, nos principais centroavantes do futebol brasileiro, né? Sobre o que ele falou também a respeito do calendário, eu concordo com ele, né? A gente já falou sobre esse tema diversas vezes, o que é necessário fazer, o que é possível, o que foi possível para essa temporada, uma pequena melhora de calendário com a diminuição dos estaduais, a questão dos grandes, né? Os times da Série A do futebol brasileiro entrando um pouco mais para frente para a disputa da Copa do Brasil. Não foi possível mais porque tem a Copa do Mundo no meio do ano, né? E vai ocupar uma boa parte do calendário entre junho e julho. Agora, sobre opiniões daqui e dali, cada um tem a sua opinião e precisa ser respeitado. Juro que eu queria ser mais brilhante, eu queria ser menos burro do que eu sou, ou mais capaz do que eu sou. Não, burro você não é, né? Para conseguir me expressar adequadamente diante do tamanho impacto que essa entrevista me causou. Estou impactado com isso. E negativamente impactado, óbvio, né? Porque a gente já aprendeu ao longo do tempo, observando assim, como o futebol, a gente estava falando sobre comportamentos no futebol e falando sobre o assunto do Neymar, e a gente já se acostumou também com como funciona no futebol e como o ambiente dos times, das equipes, busca sempre encontrar aquele inimigo comum, algo que mobilize o entorno, criando um nós contra eles, contra o inimigo externo, né? E o Abel decidiu, acho que definitivamente, que além da rivalidade que o clube tem hoje com o Flamengo, em vários âmbitos, que o inimigo dele é a imprensa, né? Que ele coloca a imprensa como um alvo geral. Isso é perigoso, isso é mais perigoso do que parece. Você desacreditar a imprensa de uma forma geral como instituição, quando ele diz a mídia já os conheço e já disse a todos o que devemos esperar da imprensa, você promove um descrédito em relação a toda a imprensa. Isso é perigoso para o ambiente do futebol, é perigoso para nós profissionais quando estivermos em ambientes de jogo trabalhando e é perigoso para a sociedade como um todo. Quem tem uma imprensa desacreditada por uma instituição poderosa como é um clube de futebol como o Palmeiras ou como um treinador como o Palmeiras, isso é perigoso de uma maneira geral, né? A gente sabe a importância da imprensa em todos os âmbitos de uma sociedade e promover essa generalização só gera desconstrução, não gera construção de nada
nada melhor, nenhum ambiente melhor, além de ser uma óbvia injustiça, porque você não separa joio do trigo. A ponto de o Abel recentemente ter convocado o que ele chama de mídia palmeirense a ajudá-lo, o que contradiz qualquer bom senso do que é jornalismo, né? O jornalismo, não existe jornalismo rubro-negro, alviverde, palmeirense, vascaíno, alvinegro. Existe jornalismo bem feito. É que hoje existe, né? Existem canais. Só que esses canais podem... os jornalistas que estão claramente enviesados para um clube ou para outro. Mas aí o que é jornalismo? Hoje em dia... isso é uma mudança que os tempos recentes promoveram na nossa profissão, que, embora não seja conceitualmente o mais correto, virou usual. Porque você pode, e alguns desses canais fazem, tratar... A gente fala de futebol e faz jornalismo. Isso. Você pode falar, dentro do ambiente do futebol, você pode falar apenas de um clube e fazer jornalismo. E tem canais que fazem. Os que fazem com viés, com gritaria, com xingamento, com outra... Isso é outra coisa. É que não são muitos, né? Nem falar de um vou clube entrar ou de nessa outro, discussão. Mas é que não são muitos. Os que fazem o negócio sério, sem ser enviesado, não são muitos. Eu nem vou entrar nessa discussão sobre quantidade. O meu ponto é, existe jornalismo e não jornalismo, ou bom jornalismo e mau jornalismo, em todos os segmentos. Muito. Só que você desacreditar a imprensa como instituição, você parte por um caminho que é muito perigoso num país democrático. Acho que a questão ali é generalizar, né? É melhor apontar o dedo e falar, esse aqui, ó, o Mansudo. Já é alvo de sondagens e Palmeiras aguarda proposta para avaliar futuro. Sondagem e futuro no Palmeiras. O nosso palestra apurou que nas últimas semanas alguns clubes são mantidos em sigilo pelas partes, realizaram algumas sondagens pelo argentino buscando informações e possíveis condições de negócio. O Palmeiras tem a intenção, em um primeiro momento, de liberar o jogador, mas irá avaliar o futuro caso chegue uma proposta tida como irrecusável. A cúpula palestrina não determina valores, mas há o entendimento que o lateral pode ser negociado por cifras superiores a 15 milhões, cerca de 88 milhões de reais na cotação atual. Pelo lado de Jair, uma preferência de jogar na Europa, mais precisamente para o futebol espanhol e italiano. O jovem de 22 anos tem contrato com o Palmeiras até setembro de 2030 e foi contratado por cerca de 7,5 milhões, 40 milhões de reais, por 75% dos direitos econômicos. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia aqui do Nosso Verdão.